acontece? O que a gente estuda na faculdade? Ou até mesmo nas pós-graduações em geral, né? Você estuda os conceitos. Então, se você fez, inclusive, uma boa faculdade, o que você vai sair sabendo de lá? Você vai sair sabendo o que é um tributo, quais são as espécies tributárias, a diferença de um imposto com uma taxa, por exemplo, os requisitos das taxas, a especificidade, divisibilidade do serviço, etc., né? Você vai sair sabendo o que é uma imunidade tributária, o que é uma isenção, a competência tributária, o que ela é, quais são as características dessa competência tributária, o que é uma decadência, o que é uma prescrição, qual é o prazo de decadência, qual é o prazo de prescrição. Então, você sai, né? O que é um ITBI? Se você fez uma faculdade que seja mais de 6 meses, né? Pelo menos um ano, né? Você vai saber o que é um ITBI, o que é um imposto de renda, um PIS e uma COFINS, né? Agora, mas, por exemplo, vocês sabem o que é, né? Quem não vale aqui os. Né, quer saber? Você aprendeu na faculdade, tá? É fazer essa pergunta, porque vocês sabem, vocês podem saber por outros momentos, né? A diferença, né, de uma tributação pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo simples nacional. Você aprendeu na faculdade isso? PIS e COFINS no regime cumulativo, PIS e COFINS no regime não cumulativo, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB. Às vezes eu falo CPRB, o pessoal fala, nossa, o que é isso? Né? Uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta, por exemplo. Né? Até mesmo essa pergunta que a Tassiane fez aqui. Né, Tassiane já tá num nível que não é tão básico, não, Tassiane. Né, o ITBI, ali a cobrança na integralização dos imóveis, na integralização do capital social, né? A gente simplesmente estuda lá aquele artigo da Constituição e não incide TBI nessa integralização. E aí, de repente, quando você se depara lá com a prática, opa, os municípios citados, né? Ali, o Maximiliano nunca nem ouviu falar, nem é citado na faculdade. Né? Então, são coisas que são etapas. Né? A faculdade, ela vai e te dá o básico do básico do básico. Né? Mesmo a faculdade boa te traz o quê? Esses conceitos que é entender ou conhecer os artigos da Constituição e conhecer os artigos do CTN, né? O Rubens aqui falando, a faculdade nunca citou execução fiscal, a gente não costuma estudar a execução fiscal na faculdade. A gente estuda o quê? A execução no processo civil. Na faculdade, não, né? A Thelma falou, no estudo, porque esses assuntos não estão na letra da Constituição e no CTN diretamente. Exatamente. Exatamente. O Felipe está confirmando, NECAS. E eu vejo que na prática da consultoria, a empresa é muito falado. E não só na prática da consultoria, tá, Felipe? Quando a gente vai identificar se uma tese tributária é aplicável para uma empresa, a gente pergunta para ela ou pesquisa, conforme a situação, o regime dela. Porque dependendo do regime de tributação, a tese se aplica, a tese não se aplica. Então, tem impactos também no contencioso tributário, tá? Diante dessa situação, tá joia? Então, vejam só, a própria questão aqui, né, Tassiana já tá, falei que a Tassiana já não tá no tão básico, porque ela já tá falando o quê? Olha só, ela fez uma pergunta lá, deixa eu até voltar aqui atrás, né? Põe de novo aqui sua pergunta aqui embaixo, Tassiana, só para não precisar voltar, e aí eu já respondo. Ela fez uma pergunta, acho que sobre se incidem tributos, né, no recebimento ali de precatórios por uma empresa do lucro presumido, certo? E aí, se for essa sua pergunta, a minha resposta é: depende do precatório, tá? Primeira questão é isso: precatório é algo que você está recebendo do poder público. Então, se você está falando de um precatório de um indébito tributário, ou seja, a empresa do lucro presumido pagou, vamos dizer, PIS e COFINS. Aí ela pagou a maior esse PIS e COFINS, entrou com uma ação, né, para dizer que esse PIS e COFINS não eram devidos. Vamos dizer que seja sobre um valor de uma indenização, né? Ela pagou a maior, aí ganhou a ação. Ela vai pegar esse dinheiro de volta em precatório, né? Ah, tá.
Então, não é um precatório de indébito tributário. Então, vejam só, o primeiro ponto aqui, Tessiane, é isso. O que ele está recebendo? Ele está recebendo, então você está falando aqui, a empresa está recebendo, se é em razão de uma desapropriação por ordem municipal, qual é a natureza jurídica? Eu recomendo que você vá estudar um pouquinho mais, eu vou dar a minha opinião, mas qual é a natureza jurídica do valor recebido pela desapropriação? Ao meu ver, é uma natureza jurídica indenizatória. Se é uma natureza jurídica indenizatória, sobre indenização não incide imposto de renda. Então, ela não vai pagar imposto de renda, IRPJ sobre isso, tá? E outra coisa, que ela poderia, já que é um valor que ela está recebendo, nós temos que ver, isso é uma receita da empresa, né? Isso é base de cálculo do PIS e da COFINS? Como ela está no lucro presumido, e olha que a importância até desses regimes de tributação. Como ela está no lucro presumido, ela vai se sujeitar a uma base de cálculo de PIS e COFINS que está numa lei 9.718 de 98. E aí a base de cálculo é as receitas decorrentes da venda de mercadoria, da prestação de serviço e daquilo que é objeto da sua atividade. Então, uma indenização, se ela tivesse no lucro real, eu diria, vai ter tributação. A Receita Federal cobra. Agora, como ela está no lucro presumido, a base de cálculo do PIS e COFINS dela é outra. Então, não vai incidir imposto de renda e nem PIS e COFINS e nem contribuição social sobre o lucro em relação a isso, né? E aí, a gente pode discutir uma tese em relação a isso. Por quê? Porque ela não vendeu o imóvel. Ganho de capital, o que eu interpreto? Então, se tiver uma cobrança de imposto de renda sobre esse ganho de capital, você pode entrar com uma ação para discutir isso, se você achar que vale a pena. Por quê? Porque o ganho de capital é, eu comprei um imóvel por 100 mil, eu vendi esse imóvel por 500 mil, tive um ganho de capital de 400 mil. Agora, veja, ela não vendeu isso. Ela perdeu, entre aspas. O município falou, eu quero isso. Não teve uma compra e venda. Não é uma negociação. É uma expropriação mediante prévia indenização. Então, se você for olhar o conceito de desapropriação, né? Ele vai falar, desapropriação, ninguém vai perder o seu patrimônio, ser desapropriado sem uma prévia indenização. Então, a indenização. Então, não teria um ganho de capital. Não teria tributação, tá? Então, o Emerson também acha que é caráter indenizatório, tá bom? O Rodrigo tá até colocando aqui, né? Tem que ver se o imóvel... Boa, Rodrigo. Se ele tá no ativo, se ele tá no estoque ou no imobilizado da empresa. Que se a atividade da empresa era compra e venda de imóveis, estava no ativo dela, né? Mas se ela tá lá no imobilizado, o que provavelmente é, porque diz que não é atividade da empresa, tá? Então, ela não teria essa tributação.